Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. N2O4 não decomposto, ou seja, ele ainda está inteiro, não está dissociado, é introduzido em um frasco vazio até que sua pressão atinja 1 atmosfera. Então, esse frasco vazio, vamos considerar pressão zero, só para a gente ter uma noção. Tá vendo que no momento que se adiciona N2O4, a pressão vai até 1 atm, ou seja, nós estamos colocando 1 atm de N2O4. Então, a gente já pode ficar esperto que a gente já sabe qual é a pressão de quem? Do N2O4. A uma certa temperatura, 40% do N2O4 decompõe-se segundo a equação. Então, nós temos a equação aqui, ó. Então, N2O4 gasoso se transformando em 2NO2, tá bom? Pode-se dizer que o valor da constante de equilíbrio Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão, nesta temperatura é aproximadamente. Nada mais justo a gente trazer o quê? A tabela. Essa tabela, pessoal, a gente vai fazendo o quê? Tá vendo que foi adicionado quanto de N2O4? Não foi 1 atm? Ele tá falando aí, ó. Foi adicionado num frasco até que chegasse, atinja, né? Até que chegasse 1 atm. Quanto que nós temos de NO2? Nada. Sempre no início nós não teremos absolutamente nada. Então, o que que ele fala aí, ó? Só para a gente ter uma noção, pessoal, 40%, vou colocar até aqui em cima, ó. 40% equivale a quanto? A 0,4, que é só pegar 40 dividido por 100, tá? Ele fala que a uma certa temperatura, 40% do NO2 decompõe-se segundo a equação. Ou seja, quanto que ela se decompôs? 40%. Nós não estamos partindo de 1? 40% de 1 é quanto? 0,4. Tá? Então a gente não precisa nem fazer muito cálculo. Então a gente sabe que o quanto se dissociou, o quanto se gastou, o quanto se consumiu de N2O4 foi de 0,4 o quê? ATM. Se ele se dissociou 40%, ou seja, formou quanto? Então, não podemos nos esquecer, pessoal, que aqui, ó, não é 1 mol de N2O4 para 2 de NO2? Então, se a gente for fazer o cálculo, sempre vai formar o quê? O dobro. Ah, mas eu não consigo visualizar. Então, calma. Então, vamos fazer assim, ó. Formação, nesse caso é formação, não é nem consumo. Formação de NO2. Ou seja, nós não temos gás aqui, ó, N2O4. Opa, deixa eu apagar 4 pequenininho aqui. Formando NO2, não é? Ou seja, a gente pode até pôr ATM. 1 ATM não formaria, em questão estequiométrica, 2 ATM? Ou seja, 1 para 2. Ó. 1 de NO2 formam 2. Se nós temos 0,4 ATM de consumo de N2O4, vai formar quanto? Vai formar X de NO2. Regrinha de 3. Não vai ficar X, que é 1 vezes X, igual 2 vezes 0,4. X igual a 0,8 quanto? ATM. Tá vendo em questão de proporção? Ou seja, o quanto se formou foi 0,8 ATM do quê? De NO2. Então, se formou isso de NO2, que foi 0,8 ATM, quanto que vai ter no equilíbrio? O quanto se formou. Então, 0,8. Aqui, nesse caso, pessoal, a gente vai fazer o quê? Ó? Quando a gente tem nos reagentes, o que acontece? Nós subtraímos, porque é um consumo, não é? Então, 1 menos 0,4, quanto que me sobra no equilíbrio? Me sobra exatamente 0,6 ATMs. Certo, pessoal? Exatamente isso daqui. Então, nesse caso, agora a gente já sabe qual é a pressão no equilíbrio de N2O4 e também sabemos a pressão de NO2. E como que a gente calcula? A constante de pressão não se calcula assim, ó, Kp é igual pressão dos nossos produtos dividido pela pressão dos nossos reagentes, certo? Então, como que vai ficar aqui, ó? Então, a gente pode pôr aqui, ó,
Kp é igual pressão de NO2 elevado ao quadrado. Não podemos esquecer, por quê? Porque eu tenho 2 NO2. Então, quando a gente monta a expressão, a gente tem que fazer isso. Dividido pela pressão de N2O4. Tá legal? E a gente já sabe tudo. Agora é só substituir os valores. Então, vamos lá. Ó. Kp é igual 0,8. Vamos colocar entre parênteses 0,8 elevado ao quadrado dividido por 0,6. Não podemos esquecer disso, tá? Então, vamos lá. Ó. Kp vai ficar igual. Pega a calculadora aí. Quanto que é 0,8 elevado ao quadrado? Vai me dar 0,64 dividido por 0,6. Minha constante em termos de pressão vai ficar quanto? 0,64 dividido por 0,6 vai me dar um valor, pessoal, de 1,0. Se arredondando para 2 casas após a vírgula, 1,07. Então, qual é que se aproxima aí a mais perto? Alternativa C. 1. Então, é 1,07. Certo, pessoal? Então, não podemos esquecer disso. Porque aproximar, ele até fala aí, ó, aproximadamente isso. Tá legal? É um exercício até que relativamente mais simples do que os outros, lembrando que a gente tem que ter uma noção daquilo que a gente já está fazendo e pensa, tá? Não podemos esquecer o quê? Em relação de que muita coisa a gente já vem sabendo para esses exercícios. Então, volta lá na playlist que é muito importante. Tá legal, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta ele um pouquinho, aí que é de extrema importância, tá? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. Tá certo, pessoal? E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca hashtag exatamente química ou hashtag constante de equilíbrio, que isso é muito legal e engaja muito o vídeo. E é claro, que eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando e comece a divulgar para mais e mais pessoas. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Se vocês quiserem qualquer curiosidade do mundo da química, qualquer coisa, curiosidade, exercício novo, alguma série que vocês queiram que eu grave, não só de química, do mundo da ciência, coloca aí que eu vou atrás pra gente gravar esses vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!